Oi, gente! Começando mais um ponto R. O assunto hoje vai ser meio picante. Temos aqui brinquedinhos por aqui, mas não é um assunto pedagógico. Ou até é. O assunto é picante, mas tudo dentro da neurociência. Ponto R no ar. Para chegar ao orgasmo, no cérebro, um constante número de neurônios passa a secretar substâncias ativadoras, que são reconhecidas no centro de prazer, ativando as glândulas endógenas e exógenas, fazendo com que os batimentos cardíacos acelerem, disparando um derrame de hormônio adrenalina. A substância faz o coração arrancar. Por um bom motivo, não pode faltar sangue para os músculos na agitação do sexo. Esse hormônio despejado pelas glândulas suprarrenais dilata as artérias, aumenta o fluxo sanguíneo. A respiração, ela começa a acelerar, começa a aumentar o ritmo pulmonar e assim elevar o nível de oxigênio. A respiração agora é curta, é rápida, facilita as trocas sem diminuir a energia para facilitar a penetração nas células e liberação dos lubrificantes. Esta superatividade física começa a esquentar. O suor escapa pela pele, tentando controlar o aumento da temperatura. Chegando ao ápice, outra região cerebral é ativada. Ocorre uma descarga de endorfina nas fendas sinápticas, onde seu efeito calmante se mistura com os neurotransmissores excitatórios e vão dominando a fenda agora, inibindo os canais, levando ao curto-circuito do orgasmo, mandando faíscas para outras áreas do sistema nervoso. Músculos agora com uma onda de espasmos da ejaculação, acompanhada com o gozo masculino. E aí, foi boa a introdução para você? Perfeita. É exatamente isso que acontece quando a gente está nesse ápice, né, de trocas, de sensações, de percepções. É o que acontece com o nosso organismo. Fica um pouco poético, né, a gente falar assim dessa forma, né, mas para a ciência é extremamente abrangente, extremamente benéfico para todo o controle do nosso sistema. Então, eu vim aqui para mostrar para vocês como isso é maravilhoso e que a gente não precisa ter vergonha, ter medo. Bom, gente, comigo aqui hoje a Débora Marques, ela é fisioterapeuta, mas ela trabalha nessa aura da neurociência. Eu me especializei e estudo muito, né, sobre as informações, sobre as sensações, né, e o sexo tem tudo a ver com isso. Quem nos acompanha, quem me acompanha nas redes sociais, quem acompanha o Ponto R na Tribuna de Limeira, viu? Fizemos um evento chamado Homúnculos e a representatividade da mulher madura, né, da sexualidade da mulher madura. E a Débora fui eu, a doutora Nelise Oliveira, e a Débora, que aliás foi a Nelise que nos apresentou, e a Débora que fez aquele workshop que foi só para mulheres, onde abordamos esse assunto sobre a sexualidade voltado à maturidade, mas aqui ela vai falar como um todo. E ela está me preparando surpresas, disse que eu vou ter aqui, vai me vendar, eu vou ter que participar de uma brincadeira sensorial, e quem esteve lá com a gente na Vila Amparo participou. Como eu estava na organização do evento, não pude usufruir dessas sensações, né, Débora? Sim. E hoje, aqui... Débora, porque o sexo é tabu, porque as pessoas têm medo. Gente, essa mulher fez uma lição de casa, ela me mandou tanto texto para ler. Tem ali falando de Santo Agostinho, que falou que era pecado. Martinho Lutero, na Revolução Protestante, falou que o sexo não era pecado. A gente carrega isso, você pode ver até hoje. Já tem aquele estigma que quando você tem uma filha mulher... Fecha a perna, senta direito, faz isso aqui, isso não é coisa de menina.
Hoje em dia... E às vezes essas informações chegam, né, principalmente para as mulheres e as crianças, e chega de uma forma que elas ainda não estão preparadas para entender todo esse complexo, né? Sim. E isso já causa uma barreira. E aí, na hora que elas precisam se desenvolver para o processo natural do ser humano, né, eu vou explicar um pouco sobre a evolução, de como foi essa evolução do sexo dentro da biologia. Então, para essa criança, fica uma coisa muito censura, né? Muito, peraí. E ela não consegue entender. E aí, quando ela chega no momento que ela precisa se liberar para que isso aconteça de uma forma receptiva, que ela sinta os estímulos e sinta realmente, faça funcionar esse circuito do prazer que a gente tem, ela já bloqueia. Que isso aconteceu, né? Hoje em dia... Está havendo um progresso nesse sentido. A gente vem questionando mais, a gente vem se disponibilizando mais a falar sobre o assunto, mas até a nossa geração era um tabu absurdo, né? Eu aposto que muitas de nós não tinha esse assunto nem com os nossos pais, ou o grupo de amiga era muito restrito, ficava com aquele olhar, aquelas são as soltinhas da sociedade. Débora, eu lembro de menina, quando minha avó sempre gostou, eu fiquei noveleira por causa da minha avó, eu sempre gostei de novela. Mas quando tinha uma cena que não é nem perto, nem um terço das cenas que vemos hoje nas novelas. Nós éramos obrigadas. Mas quando era uma coisa mais, um beijo mais assim, ou aparecia o casal deitado na cama, que era um casal hétero, porque não se falava nunca em homossexualidade, né? Imagina. E hoje, eu lembro que eu ficava constrangidíssima, uma vergonha. A minha avó também, minha avó fazia... Às vezes eu levantava, eu ia beber um copo de... para não envergonhar tanto mais a minha avó, porque eu também, enquanto menina, ficava muito desconfortável. Gente, aliás... Falar em não ficar desconfortável, que é um assunto bem bacana, ninguém vai ficar desconfortável. Pega essa setinha aí, ó, encaminha para as amigas, para os amigos, chama todo mundo aqui para ver esse ponto R de hoje, que tá sensacional, hein? Sim, então, como que começou esse processo, né, na evolução sexual dentro da biologia? Só para a gente se posicionar, para a gente entender por quê dos tabus, né? Por que as pessoas se preocupam tanto e não deveriam, por um lado, sim, porque o sexo também traz consequências, né? Que hoje a gente sabe que podem ser desastrosas, então tudo tem que ser feito no momento certo. Então, no século passado, mais ou menos em 1882, o Charles Darwin, ele estuda a teoria da evolução e ele se questionava muito por que era necessário duas pessoas para fazer né? Porque o objetivo do sexo é a reprodução. É o objetivo do sexo falando, mas se você estudar, até se você ler a Bíblia, gente, antes de Jesus, aquelas orgias que aconteciam lá com Cleópatra, eram verdadeiras orgias bacanais, e as festas que duravam uma semana, era muito vinho, e inclusive existia o sexo homoafetivo ali, não era só entre homens e mulheres. Então ele questiona isso tardiamente, certo? Na verdade, ele só está fazendo a comparação no processo de reprodução e da evolução, né? Não o sexo por sexo. O sexo que a gente já entende hoje, que ele ativa o nosso circuito do prazer e que isso traz benefícios, veio muito depois. Sim. Então, ele começou com a teoria dele lá no século passado, entendendo. Então, ele não conseguia entender, porque o sexo, ele traz muitos sacrifícios, né? Hoje a gente sabe que tudo que a gente faz para o nosso corpo, para a nossa alimentação, é para a procriação. Isso é a coisa natural, é um instinto que a gente tem. Então, não adianta a gente fugir de uma coisa que faz parte da nossa vida, né? do nosso processo evolutivo. Logo depois dele, já um outro biólogo, né, estudioso, o August, ele trouxe já uma outra argumentação. Então, dentro do contexto histórico, o que ele falou? Ele disse assim, não, o sexo, ele é positivo porque existe o quê?
a troca genética. Então, isso dentro do contexto da biologia. Vamos Biologia. esquecer um pouco o prazer, né? Que é tão benéfico, mas vamos esquecer um pouco. Então, dentro do contexto da biologia, para a gente pensar na reprodução e por que a gente tem a necessidade. Faz parte da preservação da espécie. Então, isso está dentro de nós, no nosso DNA, desde os nossos antepassados. E nós, um pouquinho para frente, veio o Hamilton dizendo que, além das trocas, né, a gente tem essas trocas genéticas para quê? Para nos adaptarmos ao meio. E aí a gente finaliza. Então, o que? O sexo, ele é extremamente necessário para a preservação da espécie, através da reprodução. Além da troca de energia, né, Débora? Por isso que se falam que uma mulher, um homem com muitos parceiros, parceiras, ela carrega, ela traz dentro de si toda essa carga de energia, de traumas até da outra pessoa. E isso a gente consegue ver aqui, até que nós falamos agora de Santo Agostinho, de Martim, que eu já me antecipei aqui, para você ver quando Deus criou o homem e a mulher, a perfeição, né? Tem gente que duvida que Deus existe, mas, gente, é tudo interligado. Sim. Conforme você que já é estudiosa do assunto, foi surpresa para você? Porque às vezes a gente não pensa nessas coisas. Ah, gente, certo, Deus fez lá o homem e a mulher, como ensina na escola, né? Ah, o homem tem um negocinho que entra no buraquinho, né? Procriar, ponto, acabou, findou ali. E você estudando deve ser um mundo eu até costumo dizer, aí. É por isso que eu vou fazer essa experiência da percepção com você depois, porque é uma coisa muito interessante. Quando a gente vivencia essas questões de uma forma natural, que isso na minha casa foi de uma forma natural, né? Minha mãe sempre foi estudiosa, meu tio é médico, a gente sempre teve contato com o corpo humano, com as áreas do conhecimento, da aprendizagem. Então, para mim, tudo foi de uma forma muito natural. Então, eu peguei antes, e eu procuro passar isso para os meus filhos também, né? Que eu costumo dizer que a função dos pais, né? As pessoas costumam dizer que meus filhos são muito inteligentes, eu concordo, né? Sou mãe, mas enfim. Mas tem um fator que é muito importante, que eu costumo dizer assim, eu faço 3 coisas fundamentais para eles. A primeira, eu coloco dificuldades para eles. Eu ajudo eles a resolver as dificuldades, certo? Sim. Mas o mais importante é desmistificar a frustração quando eles não alcançam o objetivo do problema. E isso torna as coisas natural. E eu percebi que na minha vida eu acabei tendo essa oportunidade. Então o sexo, para mim, falar sobre sexo, falar sobre orgasmo, é toda essa troca, é toda essa energia positiva. E as pessoas têm muita vergonha ainda. Tem muita vergonha, então agora a gente vai entrar na outra parte, porque eu vou só ler aqui para vocês, né? Então, qual foi a conclusão do sexo que a gente tem? Então, o sexo é uma oportunidade, então, de 2 organismos da mesma espécie de compartilhar recursos, certo? O que são esses recursos? Ele pode acelerar o nosso ritmo da evolução, voltando ainda para a parte biológica. O sexo é um processo de aprendizado. Um organismo aprende nova informação e transmite isso pelo seu DNA para uma nova geração. E assim ajuda ela a sobreviver. Por isso que a gente vai evoluindo, né? Exatamente. Vem os aprendizados, a outra geração aprende mais, passa para a outra. Exatamente. E vai evoluindo. Olha que bacana, gente. Então, ele ajuda a manter a variação genética positiva numa população. Por quê? As pessoas, elas competem. A gente pode não perceber, mas na nossa adolescência, a gente está o tempo todo buscando o nosso parceiro sexual. Independente se é lésbica, se é homossexual, a gente tem atração por aquele outro ser. Ponto. E a gente acaba competindo. E isso, por incrível que pareça, nos fortalece. É tipo o reino animal, que o leão briga pra ter a leoa. Mas é mais ou menos isso. Como nós somos seres evoluídos e usamos a nossa razão, a nossa competição, ela é assim... Não, foi só uma Mas você tá certa, você tá super certa, né? Que a gente usa outros mecanismos para isso. Sim. Né? A gente se desenvolve, a gente se embeleza, a gente... E cada um tem vai... aquela coisa, lembrando de disputa. Sim, mas da conquista, né?
Da conquista. O menino quer conquistar a menina, vem aquela coisa, receber flor. Gente, é tão gostoso e quando a gente tá casado há muitos anos, você tá com o mesmo parceiro, às vezes é difícil dar aquela coisa de fazer o coração disparar. E eu sei amigas separadas, começaram a namorar de novo. Quando tem um novo amor, você tem toda essa adrenalina de novo, que o coração dispara, né? Que seca a boca. Você vê que começa então esse processo químico já logo nos primeiros momentos, né? Tá dentro da gente. Sim, é uma descarga exatamente, não só ali mas vamos lembrar quando a gente era jovem, saía lá, você não é daqui, né? Não. Mas aqui já estou há bastante tempo. Mas você mora na cidade do interior? Não, eu sou da capital. Então. Mas sempre, né, o pessoal mais desfocado no bairro, então tinha o clube, aqui a gente ia muito nos finais de semana, na época da discoteca, tinha. Então você já se arrumava pensando no carinha, como diz a música lá, né? No carinha que você queria impressionar. A hora que chegava, via, o coração acelerava, e se via ele com outra menina, já batia aquela raiva, aquela coisa. Mas daí você ficava com mais desejo ainda de que não, né? Beijou a outra, eu não sei o quê, vou lutar. E isso exatamente uma competição. E aí é uma coisa muito interessante, né? Que se der tempo eu vou até falar um pouco da neuroplasticidade, mas é a coisa que eu mais amo, né? Dentro da neurologia, que é essa questão da gente... da neuroplasticidade, né? De você ir se desenvolvendo e aprendendo cada vez mais e fazendo com que essas ramifiquem. E aí vai aumentando o seu campo, tanto de experiências, né, de sensações. Né? Hoje a gente fala muito um pouquinho mais perto. A gente fala hoje muito da neuroplasticidade e quando a gente tem alguma lesão, alguma coisa que você vai perdendo determinadas funções e aí você acaba tendo essa possibilidade ou para mudar uma funcionalidade, né, ou para pelo menos você não perder o pouco que você já tem. Então isso é muito usado. Mas a gente esquece que psicologicamente isso acontece com a gente o tempo todo. Sim. Né? E durante a maturidade, que é uma coisa muito importante, então, tanto nessa parte, a parte celular em si, quanto no que envolve toda essa célula e essa química. Né? Então a gente vai tendo... Então, por isso que a mulher madura tem uma capacidade muito maior de tomar determinadas ações que são mais benéficas para ela. Ela não está mais na fase de experimentar de tudo. E nem de agradar ninguém. Ela sabe muito bem o que ela quer e que gosta. E eu já comentei aqui algum programa, algumas vezes, que o sexo não fica melhor na maturidade, gente? Você vai... Sim, aí entra aquela parte... Você vai aprimorando, o que acontece? Com certeza, vai, porque você vai se conhecendo melhor. Sim. Então, se você... Então, você não quer mais agradar o outro, você quer se agradar primeiro. Você quer agradar, então, exato. Né? Se a mulher chega na maturidade, porque a gente também não cresce na gente só essa parte positiva. Sim. A gente também cresce um pouco mais os medos, a gente já sabe dos sofrimentos, daquilo que causa e a gente vai criando bloqueios também. Então isso é um equilíbrio que precisa existir para que a maturidade seja plena, né? Sim. Você vai falar, ai Débora, você está falando, parece fácil. Não é fácil, é muito difícil. Eu vi um vídeo essa semana, esqueci o nome dela, daquele Instagram que é o She Talks. Ela está entrando na menopausa, ela falou que faz 3 meses consecutivos que ela não menstrua, que ela está numa briga interna da cabeça com o corpo. Porque a cabeça dela quer ir, a cabeça quer fazer, mas o corpo não quer nada. O corpo, se deixar, o corpo quer ficar deitado, jogada no sofá, e o corpo está sentindo os primeiros sintomas da menopausa. Quer dizer, ela já estava na perimenopausa, agora 3 meses já sem o fluxo de sangue, e essa briga. E acontece... Mesma coisa com a gente na parte sexual, não é só, ela tá falando do corpo ali, ela sempre fez atividade física, praticou yoga, o corpo agora não quer mais, e eu passei por espaço até hoje, fui pro Pilates arrastada, mas eu falei, comecei, olha que vitória, voltei pra atividade muito bom, física. Isso é muito bom. E o que a gente conversou ontem, né, que nós fizemos uma videoconferência ontem para falar... Aqui a gente conta os bastidores. E comentei e falei, Débora, como que Cláudia Reis está grávida aos 55 anos, não é perigoso?
O que ela falou pra mim? Tem uma alimentação maravilhosa, deve ter os melhores médicos. O problema, você falou, é a formação. Não é só que agora já saiu na Folha, que ela tinha óvulos congelados, não te disse. E não, deve ter sido natural, deve ser implantada. Provavelmente ela estava na perimenopausa. Isso. Porque... Então, até para você ter um desempenho sexual bom, você precisa do que você falou para mim? Boa alimentação, atividade física, ter relacionamento com amigos, tá com uma cabeça boa, porque senão minha filha, o marido olha pra você, mas nós, cinquentinha, que já tá, marido olha pra você, minha filha, você cobre a cabeça e fala, dorme, que você não quer saber. Eu costumo dar alguns exemplos pra gente entender como é que funciona essa parte, porque a gente tem que levar em consideração a nossa parte fisiológica, porque chega um determinado momento da nossa vida que, falando fisiologicamente, a gente tem mais perdas. Né? Durante a formação tanto que os hormônios vão entrando, né? Eles vão tendo mais ação em determinadas fases da nossa vida, né? Então, durante, por exemplo, a fase do desenvolvimento, a hipófise produz hormônio do crescimento, é uma bomba que sai ali para desenvolver aquele ser, né? E por isso que eles ficam tão cheio de tesão, cheio de vontade. Na verdade, agora eu estou falando da parte gestacional, né? Que naquele momento da nossa fase de desenvolvimento. E aí vai chegando... Você estava falando do nosso desenvolvimento, mas tipo adolescentes. O adolescente entra na próxima fase, porque a gente tem, assim, 4 funções, deixa eu ver se não estou esquecendo nenhuma, básicas no nosso organismo, que são formação, reprodução, manutenção e energia. E para esses 4 momentos, você tem um conjunto de hormônios que fazem com que o seu organismo funcione. E aí não é um hormônio. Por exemplo, vou voltar um pouquinho no texto que você apresentou para o pessoal. O que acontece quando você recebe o estímulo? Então, os estímulos, eles chegam pra gente através dos nossos sentidos, certo? Então, nesse momento, você recebeu o estímulo, já disparou o seu circuito lá, porque eu tô olhando pra rua, é uma pessoa que me agrada, eu tenho boas recordações dos olhos azuis, lembro meu avô, tudo isso tá dentro do meu hipocampo, que é o responsável pela memória. Quando eu olho e tenho essa interatividade com uma pessoa, lógico que você não representa a parte sexual para mim, mas é uma pessoa que me agrada, a sua beleza, o seu jeito de ser. Então isso traz memórias boas para mim. Automaticamente eu aciono o meu hipocampo, ele fala assim, que legal, vou liberar então a dopamina, né, que seria o hormônio que a gente fala que é o que dispara todas as outras células para a gente começar a ter esse processo do prazer, que é onde entra o circuito do prazer. Isso entra até numa relação de amizade? Acontece entra assim? Em tudo, né? Depois até vou disponibilizar, que eu achei na internet, uma formulinha que tem ali, que são coisas que a gente não leva em consideração e a gente vai deixando de lado. Eu acho que é aquela imagem. A Mel tem aí, Mel, se quiser pôr. Mostrar? Isso. Então, ative seus neurotransmissores. Então, são práticas que são coisas simples. Dá um print na tela aí, pessoal. Né, que faz com que você ative de forma positiva os seus hormônios. Mas a gente não pode esquecer que a gente não vive no país das maravilhas. E que não é sempre que a gente vai encontrar pessoas compatíveis, né? Às vezes é uma pessoa que pisa no seu calo e dói. Você vai ativar o quê? O seu hormônio lá, o corticoide, né? Que é o hormônio da engorda, que te deixa obesa, né? E a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, o que acontece? Todos nós temos as sensações, né? Tudo isso para explicar o que acontece no processo da adolescência e por que a liberação de hormônio é tão forte. Então, a gente tem as sensações. Você imagina que o adolescente acabou de sair da infância, da fase de crescimento, que só tem aquele hormôniozinho lá, o GH, o GH1, alguma coisa assim, que está sendo liberado ali e ele está na paz da vida. Aí, de repente... Tem uma bomba dentro dele. Ele começa a vida sexual, né? Porque, na verdade, já começa desde a infância, né? Essa busca, né? Pelas sensações prazerosas.
E o sexo, a gente não pode negar que eu já vi vários estudos, então assim, o que é a bomba, é a bomba. A parte sexual, o orgasmo é a bomba, é o que mexe com todo o nosso sistema, né? Que é justamente para a gente não, segundo a lei da evolução aqui, né, dos estudiosos da biologia, é para a gente manter a nossa prole, né? Manter então é realmente muito importante para a manutenção, né, do ser vivo, do ser humano. Então por isso que vem, acho que essa força toda. E hoje a gente tem as escolhas, né, mas assim, a gente não pode perder. Tem as pessoas que fazem escolhas para manter um relacionamento, não quer ter filhos, enfim, super respeito. Mas se todo mundo resolver não ter, o que vai acontecer? Acabar a humanidade. Vai acabar a humanidade. Vai morrer num dia e não... Então a gente está sempre lidando com essas sensações, mas a sensação, a gente fala sensação e percepção, porque a sensação que você tem, eu tenho. Frio, calor, a intensidade pode ser diferente, mas você tem a mesma sensação. Isso vai lá para o seu córtex, ele vai processar e vai para o hipocampo. Lá no hipocampo, ele traz essas memórias. E aí ele vai distinguir. Se você teve experiências que não foram legais, seja lá com o que for, vamos falar de sexo, mas você teve uma experiência ruim, no momento que você estava lá tentando sentir prazer, você veio uma memória, ou veio uma sensação, ou um cheiro forte, absurdo, e aquilo acabou com a sua noite, você vai gravar isso no seu cérebro. Então eu até trouxe aqui um esqueminha para... Tem muitas mulheres que têm problemas, né? Teve ou foi estuprada e tem muita dificuldade em voltar a viver sexualmente. E isso já é num nível hard, né? Sim. Mas eu até, não sei se vai dar tempo da gente falar, mas eu até trouxe, né, para discutir aqui um pouco a questão da repressão que a gente viveu por muitos anos da igreja mesmo, né? Da parte religiosa. Eu falo mais da igreja porque a igreja dominou aí muitos séculos. Sim. E eles tiveram muitas transações nesse processo, né? Tiveram uma evolução, uma mudança. Inclusive a mulher era vendida, entre aspas, né, pelo pai, porque casava com 12 anos, 13, 14, com o que ele queria, ela nunca tinha visto. Geralmente um homem mais velho, às vezes de 30 anos, é uma criança, vai lá, não sabe nada, porque a mãe também, como não se conversava, né? Aí você chega lá... E a preocupação deles era outra também, né? A gente não pode esquecer eles que queriam juntar fortunas, famílias, o medo das guerras, né? Você viu que no texto mostra aquela parte em que eles se preocupavam muito em pacificar os reinos. Porque não adianta nada você ter prazer e todo mundo morrer ali, convenhamos. Então, mas a mulher sempre sofreu muito mais durante todo esse processo. Hoje é que nós estamos tendo mais voz, colocando impondo mais as nossas necessidades, querendo ser vista como de forma plena e que não tem necessidade da gente vivenciar ou trazer essas recordações que vêm do passado, mas que ainda estão, porque assim, a maior parte do nosso país ainda segue a igreja, sem questionar. Eu não estou falando contra de forma nenhuma, mas não questionam algumas coisas, né? A gente leva isso, que nem a mesma coisa que você falou da perna cruzada. Eu falo assim, até trouxe uma história engraçada, porque eu vou no yoga, hoje o yoga você bota a perna pra cima e vira tipo... Eu fico, gente, deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Você fica super preocupada com as posturas. Postura do cachorrinho, por conta de uma coisa, eu falo, gente, não tem nada a ver, né? É uma coisa que acabou ficando na nossa... Mas o corpo virou tabu. Mas o corpo ainda nós estamos nos libertando aos poucos. Então eu posso dar um exemplo rápido aqui, que eu trouxe só pra gente exemplificar como é que funciona. Então, a gente tem, é bem lúdico mesmo, porque esse meu professor de neuroanatomia vê, ele vai falar, vai morrer de vergonha, mas... Nós temos assim, no nosso cérebro, então vamos supor que essa pedrinha é as coisas negativas, ruins, né? Os tabus, as coisas que a gente nem pensa às vezes, mas a gente está absorvendo, porque a gente registra tudo. Tudo fica guardado. Sim. Só que nem sempre a gente traz à tona. E essa daqui seriam as coisas boas.
Aí elas entram aqui no nosso cérebro. Eu até fechei aqui porque ele vaza coisa boa, né? Porque coisa boa sai rápido. Então vamos supor, aqui é o nosso cérebro. Aí eu tô lá naquele momento bom, né? Eu tô vivenciando uma coisa positiva, as coisas boas saem fácil. Então vai liberar, vai sair. Eu vou estar presente, autêntica numa festa, porque eu não estou preocupada se a fulana vai estar, se a ciclana vai ter inveja, se eu estou bem vestida, se eu não estou de acordo. Depois você tomar um vinho? Depois, vinho é fantástico. E essas pedrinhas são as que ficam presas dentro da gente, na nossa cabeça, e não libera. E eu costumo dizer que a pior coisa que a gente pode fazer para nós mesmos é não nos permitirmos experimentar. Ou reexperimentar, porque às vezes você passou por um momento ruim na sua vida e aquela memória está lá cravada em você, mas você nunca se permitiu reexperimentar e se reinventar. Tem que ressignificar. Né? Ressignificar. Por isso que hoje, assim, os psicólogos nos ajudam, porque eles simplesmente trazem à tona todo esse processo que a gente nem imagina que a gente tem dentro de nós. E aqui, só para exemplificar, escolhe uma cartela. Assim, é bem lúdico mesmo, né? Porque às vezes é tão difícil falar. Verde esperando. Verde não sai no cromo. Vamos pegar uma. Verde não vai dar. Vamos no azul. O azul. A hora que eu vi ali, já vi que ficou transparente. Falei, não dá. Essa cartela é como se representassem as nossas experiências. As experiências da Rô, as experiências minhas. Em alguns momentos, a gente compartilha de algumas experiências positivas, mas a minha cartela é única. Sim. O que está escuro é como se representassem as coisas que a gente não se permite viver, entende? E a gente precisa ressignificar, precisa complementar isso, né? Porque eu até coloquei o tabuleiro aqui como se a gente tivesse tudo isso ainda para vivenciar. Você do seu jeito, com as suas experiências, com a sua nova forma, e eu do meu. Mas eu preciso pelo menos completar a minha cartela. Sim. Eu não posso deixar ela do jeito que está. Branco. Certo? Então, eu trouxe assim só para dar uma exemplificada no processo. Então agora, Rô, se você permitir, eu vou fazer seria uma experimentação com você, para você entender como é que essas percepções e essas sensações chegam pra gente e como que cada um trabalha com ela. Muito lúdico. Gente, certo? Eu não sei nem o que tem nessa caixinha aqui, eu estou, ó. Então, agora eu vou mostrar para você a nossa caixinha. Com licença. Olha aí, gente, o que tinha nessa caixinha? O que tinha nesta caixinha? Pelo amor de Deus, alguém dá um print na tela. Então, esse é o nosso Braulio. A gente gosta de chamar ele de Braulio. Ele é um... Brownie? Brownie. Brownie. O famoso Braulio. O Braulio, isso. Esse não vibra. Esse não. Ele é simples. Eu uso ele justamente para as palestras, para as pessoas terem a percepção e cortarem, né? Perfeito, né? Tem até as meias. Tem. Esse daí ainda é simples, né? Tem uns que são... Então, agora eu vou fazer uma brincadeira com você, Rô. Você pegou, testou, testei. Viu como que ele é? Então, vamos lá. Flexível. Vamos começar assim. Eu preciso que você coloque a camisinha no Braulio. Eu não sou boa nisso não, viu? Só que tem uma questão. Eu não sei nem abrir. Essa mão aqui, essa sua mão direita, não vou ser tão cruel, essa mão aqui você esconde ela pra trás. Não posso abrir. Gente, por Não? quê? Não, eu não uso, eu tenho alergia ao látex. Eu não... Não pode usar outra mão, vamos lá. Com uma mão só? Só com uma mão. Será que pus do lado direito? Certo, pra ele desenrolar? Eu acho que pus errado. Aê! Quase. Não vai! Jesus! Tchan! Aê, Rô! Passou a cabecinha. Tchanan. Ai, eu quero pôr a outra mão. Isso chama... Gente, ela é louca. Você entende? Me fazer isso... Vamos ver se a Rô vai conseguir. É difícil, né? Vamos, meu filho.
Aí. Quase inteiro, tá bom? Aí, Rô, você tá... Encapei o rapaz. Seus neurônios estão... Encapei o rapaz. Ok. Aí a gente pode dificultar um pouco o processo, mas acho que já deu para o pessoal entender. Olha, que... eu tenho um guardanapo aqui. Põe aqui, ó. Você quer enxugar a mão. Ficou... Minha mão toda lubrificada. Gente. A gente tem outras dinâmicas, né, que eu acho que não vai dar tempo, né, Rô, de fazer. Mas é só para exemplificar. O que a gente acabou de vivenciar? Com duas mãos vai rapidinho, ó. Sim. É justamente essa troca. Quando a gente é colocado em situações que são novas, ou que a gente tem um certo... Você viu que a sua primeira dificuldade foi encarar a camisinha, porque você tem uma alergia. É físico. Então, isso tudo teve que trazer soluções para o seu cérebro. O cérebro é tão maravilhoso que já me deu coceira. Você viu, né? Eu lembro, né, que ela me faz mal, que ela me dá muita coceira. Cheguei já a ficar em carne viva, ter que tratar. Então, a hora que eu olho pro bicho, essa coisinha que eu lembro, me dá coceira. Agora, vamos fazer um paralelo com o ato sexual. Imagina você se deparar com essa situação. E você tá lá com seu namorado, de repente vem... E não precisa ver nem o fato de você não ter uma mão para ajudar. Mas o simples fato de você olhar para a camisinha e falar, putz, o que vai acontecer automaticamente? Tudo aquilo... Pode não chegar a esse ponto, mas toda aquela expectativa, tudo aquilo que o seu corpo estava preparado, ele já... Putz, espera aí. Né? E são situações assim. Então, lembra que eu falei o que eu acho importante, que eu tento ensinar sempre para os meus filhos? Sim. Né? Então, resolver um problema, ajudo a resolver o problema, coloco eles nos problemas, porque enquanto é criança é mais fácil, né? Mas principalmente eu ressignifico. Numa hora dessa, dependendo do tipo de relacionamento que você tem com a pessoa, você fica numa situação terrível, né? Acabou a noite. Sim, certo? Com certeza. Mas se você ressignifica, fala, putz, espera aí, vamos dar risada. Traz isso para uma experiência positiva. Porque não importa, aquilo que eu falei, o que mais me assusta é as pessoas não completarem a cartela e ressignificar aquilo que está escondido. E falar em momentos de prazer... Chocolate é um momento de prazer, certo? Então, a Copenhagen, que toda semana está aqui com a gente, mandou hoje para minha convidada minha benta. Nossa! É o chocolate que eu mais amo da Copenhagen. E o chocolate é bom no sexo, antes, durante ou depois? Eu acho que todos os momentos ele é maravilhoso. E você sabe que ele, por si só, aciona o nosso circuito do prazer, né? A gente só não pode... Isso aqui dá algumas ideias, não dá não, gente? Eu também tenho várias ideias. Se você quiser, será que pensamos a mesma coisa? Chama no direct que eu falo pra você o que eu pensei. Vou comer amanhã a benta. E isso que é importante, né? A gente usar a nossa imaginação, ressignificar com novas experiências. Envolvendo chocolate, tirando ou envolvendo outros processos, um bom vinho e ressignificando. Temos mais brincadeiras? Se der tempo, a gente pode fazer mais alguma. Então vamos lá, agora é com os olhos vendados. Deixa eu guardar. Bom, vou deixar meia benta aqui, vou terminar de comer depois. Mas só para lembrar que... O que eu pensei, você não morde assim não, tá? Débora, será que nós pensamos a mesma coisa? Fazer uma brincadeirinha? Eu tenho muitas ideias, hein? Acho que dá show. Muitas ideias. Então vamos lá, preciso abrir um espaço. Gente, essa mulher é cheia das ideias, viu? Quiser uma dica, chama aí, ó. O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? Cadê minhas vendas aqui? Venda azul. Mel, tô com medo, Mel. Você me socorre, Mel? Pode ver, hein, Rô? Tô vendo nada. Esse aí é um pouquinho mais difícil do que o outro, pra gente... Tô vendo nada.
leva nas brincadeiras. Tô com o gosto da inhamenta na boca. É o melhor jeito da gente... Tô sentindo um cheiro. Tá sentindo? Aí, já... Ô, Débora, fazer essa brincadeira com o parceiro, antes, vendar os olhos, passar, sei lá, um perfume, um leite condensado, um chocolate, tudo isso você acha que ajuda a aumentar o prazer? Então, o prazer ele está muito ligado àquilo que eu estava explicando, né? As sensações e percepções que são individuais, né? Você tem as suas, eu tenho as minhas. Então você tem que combinar antes para ver o que cada um gosta. É porque às vezes a pessoa tem alguma trava, alguma coisa, mas nada impede da gente ressignificar. Lembra você aquele levar filme de uma forma... 9 Semanas e Meia de Amor? Sim. Lembra a cena da geladeira? Lembro. Que ele põe ela na frente da geladeira, põe gelatina, gelo. É sensacional aqui, não tinha ninguém dentro do cinema, ninguém saiu que assistiu aquele filme, que assistiu em casa, que não sente tesão. Não, o filme ele mexe muito, porque eles colocam também toda uma situação, tem a música, né? A fotografia é maravilhosa, a música é o maravilhosa, homem, a mulher. Do cara ser doido, mas ela, né? Bora lá. Vamos lá, então... O que eu faço? Eu preciso que você descubra aqui pra mim, sem as mãos, vamos ver. Aí, eu não sei se esse microfone vai... Pode tirar um pouquinho aqui? Vou pôr ele pra lá. Você quer pôr o Pronto, meu já aqui? tirei. Agora, sem as mãos, eu quero ver... Mas tá pegando o som dela, Mel? Não, o dela tá pegando? Ah, você tirou o meu. Entendi. Agora, sem a mão, guarda essa mão, as duas. Eu quero que você descubra qual dessas três... Eu coloquei 3 coisas aqui em cima da mesa. Deixa eu tirar as coisas que quebram daqui pra você não... Não pode usar as Como mãos. eu vou descobrir se eu não posso usar a mão? Pois é. É a empatia que a gente fala, é entender as dificuldades e Mas retomar. como que eu vou saber o que tem aqui? Então, é isso que eu quero ver, como que está a sua criatividade. Como é que você vai descobrir o que é mais mole que está aqui na sua frente e tentar se conectar com essas peças? Eu posso cheirar? A sua criatividade. Aonde tá? Me posiciona. Sem a mão, você tem que procurar. Olha lá, tá usando o cheiro, gente, olha só. Cheirinho de perfume. Aqui tem um cheiro de perfume. Perfume é bom, né? Um cheirinho de morango, sei lá o quê. Gente, a mesa é muito baixa. Não tô vendo tudo. Deixa eu baixar a cadeira aqui, ó. Cuidado, vou abaixar. Aí, vê se você chega aí. Tá muito longe de mim isso. Eu só consegui sentir um cheirinho de perfume. E aí você consegue imaginar a textura? Não, pelo cheiro. Sabe o que me lembrou? Aquelas pastinhas tipo batonzinho, assim, gel, tinha cheirinho de morango quando eu era adolescente, me lembrou isso. Sei o que é, mas não tem nada a ver com isso. Deve ser um gel lubrificante, deve ser uma pasta, sei lá. Não posso pôr a mão. Ó, vou dar uma dica. Você não pode pôr a mão, mas nada te impede de usar outras partes do seu corpo. Você já usou uma. Eu vou pôr aqui a língua? Eu não colocaria, mas aí você... Aí o pessoal não tá vendo o que tem aqui, gente. Olha lá. Não dá pra ver. Deixa eu tirar. Ai, peraí, deixa eu tirar pro pessoal ver aqui o que... É, porque estão vendo eu abaixar aqui, ninguém tá enxergando. Tá vendo? Tem as coisas na frente aqui, deixa eu tirar. Tá, dá pra ver agora? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Eu sei por quê. Por causa da cor. Tem alguma coisa verde aí? Tem. Verde fica transparente. Vai lá, Rô. Qual que é mais mole e qual que é mais duro aí? Gente, não sei nem o que tem aqui. Como saber que é mais mole, mais duro? Fia, eu não consigo nem chegar onde eles estão. Põe mais perto de mim. Eu vou pôr. Nossa, e se eu botar a cara aqui? Então, um negócio gelado. Que esse que cheira é gelado? É um gel. Isso aqui é o quê? É o pênis.
Não. Não sei, chega. Pode tirar, pode tirar. Melequei. Ai, ai. A Lara, uma melequinha, não falei que cheirava? É isso mesmo. Olha, gente, isso aqui é... O que é isso aqui? Ai, como brinquedinho? é um brinquedo, as crianças têm usado muito. Ai, de criança! Fidget Eu já achei toys. que era um brinquedinho erótico, gente. É, eu tenho também. Meleca, geleca. Geleca. É, ó, gente, branco. É verde-limão, tá? Mas o nosso cenário chroma key e uma bolinha. Porque o meu nariz encostou aqui, eu já assustei. Esses são exercícios que a gente faz com crianças, né, Sim. quando eles estão desenvolvendo a parte tátil, mas é muito interessante a gente se colocar nessa situação. Você acaba usando realmente a criatividade e a empatia, né, de entender às vezes a pessoa em alguma impossibilidade, né, que hoje a gente fala muito. Gente, vendo os olhos do marido, do parceiro, da parceira, põe aí, ó, você põe um chocolate em cima da morder, uma benta, que delícia. Um vinho para cheirar, vai descobrir, sei lá, tem 1000 possibilidades. Débora, o nosso tempo está assim meio que se esgotando. Você quer fazer uma conclusão? Eu gostaria de colocar as imagens para as pessoas de casa poderem participar um pouco, que são justamente essa questão da nossa percepção, como é que o nosso cérebro se move. Então, aí o pessoal tem que olhar para essa cruzinha no meio, e aí a gente vai ver que os rostos vão tendo uma leve alteração De cor. e caricatura, né? Uhum. Olha fixamente para a cruzinha. E aí o periférico, ele transforma esses rostos, fica uma coisa engraçada. Fica meio desenho. Né? Olha que engraçado. Aí a gente tem um outro que também mexe bastante com a percepção, né? Como que o cérebro processa. Esse daí, você olha a roda, você pode fazer ela girar do lado que você quiser. Só você mandar o comando para o seu cérebro. Gente, não consigo. Pra mim só tá girando no sentido horário. Olha para baixo. Ah, é Olha pra verdade, cima. verificante horário. Sensacional. Mas e o que isso tem a ver com o sexo, com a sexualidade, com o prazer? Então, o sexo é um conjunto de percepções e sensações. Quanto né? mais você tem a percepção aguçada, melhor. A ideia é a gente entender que o nosso cérebro ele pode controlar Tudo. qualquer coisa que a gente O tiver. medo. Tudo. Aham, inclusive o prazer. E esse? Esse daí, essa bolinha do meio, qual para você parece maior? Queria as bolinhas azuis menores, mas elas devem ser do mesmo tamanho. Exato, são do mesmo tamanho. Então É aqui porque é a proporção. Exato. Muito bem. Aí, tem mais um. Tem Aí, mais um? Tem um que Olha que imagem bacana, parece que ela está flutuando. É. E a imagem. Primeira vez que você olha, você vê ela num tapete voador. Daí você fixa os olhos, você vê que ela está na areia e a imagem aqui é uma bandeira ali. É uma sombra. A sombra não dela, de uma bandeira. Da bandeira que dá a impressão que elevou. É. Então você vê como é Sensacional. importante as percepções, né? Tem mais um também, aquele é legal. Agora a gente olha esse ponto por 20 segundos, depois você olha para o meu rosto. Então, e quem estiver em casa. Se eu olhar isso, 20 segundos. Tombei, a Carla voltar a câmera em mim, estou tombada. E quem Não estiver em conhece. casa olha para a Não pessoa consigo. que estiver próximo. Não consigo. O Sonza. O que dá? O que dá depois que olhar? Então, aí ela vê a pessoa com uma forma totalmente diferente. Olha, eu grudei a gelequinha aqui no brinquedinho das crianças. E aí, pra gente concluir, tem aqui aquele que a gente até mostrou, que eu ia deixar aí pro final, pro pessoal, para incentivar a gente a liberar esses neurotransmissores Citocina, positivos. dopamina, serotonina, melatonina, importantíssimo para dormir, endorfina, noradrenalina. É tipo uma formulinha aí. Gente, sem precisar hormônio sintético, tomar um medicamento para liberar tudo isso, né? Às vezes é necessário. Que hoje eu treinei, né? Hoje eu Pilates, eu tô endorfinada. Débora, para terminar, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido. Fala uma palavra. Todo mundo suspira, assim. A Rosiane, Mar. Eu falo uma palavra, você fala o que vem à cabeça. Tá bom. Sexo.
Amor, cumplicidade, trocas, experiência, Prazer. tesão, vontade, alegria. Amor. Amor é cumplicidade, respeito. Eles perdem mim que eu vou ficar mexendo no negócio. Sua maior qualidade. Eu acho que essa vontade de querer conhecer, de querer se envolver nas coisas, de estar sempre tentando levar tudo para um lado positivo. Fé. Fé. Isso aí mexe um pouco comigo. Eu acho que a gente tem que acreditar mais em nós. Não colocar, eu acredito em Deus, só para... Mas eu acho que a gente deixa muito tudo na mão dele, coisas que a gente tem muita capacidade de fazer. Então, Sim, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa, exato. né? Eu perguntei sua maior qualidade, pulei pra fé, mas eu quero saber seu pior defeito. Ou seu melhor defeito. Meu Tem pior... defeito da gente que é bom, né? Só que é tudo pra ficar apertando, que delícia. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E às vezes me atrapalha um pouco. Felicidade é? É amor, é estar junto com as pessoas que a gente gosta, é transmitir o máximo de coisas boas que a gente tem e se superar a cada dia. Família? Família a gente traz no coração, né? Aquelas pessoas que se encaixam. Que a gente escolhe. Não, a família é importantíssima, escolhe, mas pra mim é muito mais abrangente, assim. Uhum. Débora por Débora. Como assim? Você por você mesma. Quem é a Débora? A Débora é uma pessoa alegre, que gosta de experimentar, que está sempre disposta, que gosta de tomar um vinho, de sentar numa mesa com a família, discutir assuntos sérios e assuntos irrelevantes, de contemplar a natureza. Para mim, a natureza é fundamental. A gente respira, né, a natureza, tudo que envolve, e procurar sempre agradecer tudo que for disponibilizado, que foi disponibilizado pelo Criador para nós. Que tudo já foi, né, disponibilizado. Amada, gratidão, adorei. Eu que agradeço. Apesar de ter me feito pagar o mico aqui, né, cheirando o negócio. Olha o tabu. Recodifica. Minha filha, se eu não topasse, não tava nem sentada. Mas não cadeira. É um mico, são experiências. Isso, e você vai transmitir, né, para outras pessoas, quem sabe experimentar também coisas novas e se disponibilizar, enfim. Ressignifica. Muito obrigada, viu? Gente, semana que vem eu volto com mais um convidado especial, convidada. Logo vocês sabem quem é. Aproveita mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Temos aí vários episódios também, se não viu ainda, faz uma maratona, faz um Rosiane Flix, um ponto R Flix e assiste que tem muita coisa boa. E esse, lógico, sensacional. Semana que vem eu volto. Tchau. Obrigada, tchau, viu, obrigada, meu amor? Obrigada, Rô, eu amei. pelo convite. Obrigada, pessoal aqui da produção. A minha é massa. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijo.